Bom, agora o 23, 24. 24, da função e campo da fala e da linguagem, psicanálise, parte 3. Parágrafo 24. É realmente de uma linguagem que se trata. Já falei para vocês que a linguagem é mais ampla que a língua, que a fala. A fala está dentro de uma língua, a língua tem uma gramática própria e o sujeito fala a partir daquela fala onde ele foi marcado lá atrás, quando ele estava na fase do espelho. Só que ele tem uma maneira própria de falar que é dele, onde exatamente ele, ao falar, ele estando inscrito nessa língua como sujeito falante, como sujeito que teve acesso ao domínio da língua, ele fala na análise, trazendo à tona seus sintomas, e ele fala de uma maneira própria essa língua que é falada por ele, essa língua na qual ele está marcado. Ou mesmo que ele fale numa língua estrangeira, fazendo análise em outro lugar, ele tem uma maneira própria de falar essa língua estrangeira, e a partir dessa maneira própria a gente vai enxergando a vinda desse sujeito, fazer surgir aquilo no sentido socrático do termo. Então, é realmente de uma linguagem que se trata, com efeito no simbolismo exposto na análise. Então, é de uma coisa mais ampla do que simplesmente a fala ou uma fala onde o sujeito está inscrito dentro de uma língua, submetido a uma gramática e tem uma propriedade. É mais amplo. Essa linguagem correspondendo ao anseio lúdico que podemos encontrar no aforismo de Lichtenberg. Eu vou falar depois quem é Lichtenberg. Tem o caráter universal de uma língua que se fizesse ouvir em todas as línguas, mas que, ao mesmo tempo, por ser a linguagem que capta o desejo no ponto exato em que ele se humaniza, fazendo-se reconhecer, é absolutamente peculiar ao sujeito. Porque o aforismo de Lichtenberg é lúdico. Lichtenberg é um senhor chamado Christoph Lichtenberg, ele é alemão. Ele escreveu um texto em 1742 chamado Aforismos. Aforismo é ditado, é máxima, é provérbio, é sentença, é proposição que pode denotar um pensamento de teor poético ou prático ou moral. Um dos aforismos dele, por exemplo, é: dentre as tendências de troca que fazem as mulheres, a mais forte é a tendência, outra tendência de falar, a mais forte é a tendência à mudança de nome, porque as mulheres se casavam e trocavam de nome, depois enviuvavam, casavam com outro homem e trocavam de nome outra vez. Então, ele é um homem de 1742, é um aforismo. Então, ele fez vários, tem 32 aforismos publicados em português num livro, se vocês procurarem. Bom, então, é aquilo que eu falei. O sujeito vai ter uma maneira própria de falar, seja em que língua for. E essa fala dele é a fala desse sujeito que vem à tona a partir do próprio sujeito inconsciente que fala. E fala, e é aí que aparecem os sintomas, os lapsos, isso e aquilo, que o outro. O que não está submetido ao código da língua, né, no caso da psicose, ele também fala. E você também identifica.
até o próprio sintoma dele não ser um neurótico, e sim um perverso, um psicótico. O perverso é o que aceita ao contrário, né? Ele está submetido ao código da língua, mas pelo lado contrário. Ele funciona no outro lado da medalha, né? E o neurótico é aquele que vai fazer a Fernando. Todos eles estão referenciados se eles estão submetidos ao código da língua e de que forma. E a partir dessas expressões você pode fazer o diagnóstico, né, se você tem prática nisso, para saber se trata de um sujeito neurótico que vai estar lá no seu divã e fazer a análise dele. Tá bem claro isso? Muito bem. E aí cada um vai falar a língua que é própria dele e vai mostrar uma linguagem própria. E aí você vai encontrar ali a vinda desse sujeito do inconsciente, dentro dessa. Então, a linguagem é muito mais ampla do que a língua. Ela tem um caráter universal de língua, como diz Lacan, que se fizesse ouvir em todas as outras línguas, mas que ao mesmo tempo, por ser a linguagem que capta o desejo no ponto exato em que ele se humaniza, eu já dei os estádios do espelho para vocês, fazendo-se reconhecer, é absolutamente peculiar ao sujeito. Então, eu já dei para vocês a frase que Lacan usou, o estilo é o homem, e eu aproveito essa frase para dizer o estilo é o homem a quem ele se endereça, isso está no seminário da Carta Loubada. Então, a gente, ou acho que está na abertura está lá no começo do Zika. Talvez esteja na abertura do começo. Não lembro mais, a gente fecha tanto nesses livros. Não, está na abertura da coletânea. O estilo é o homem, e ele acrescenta. O estilo é o homem é de Buffon, e ele acrescenta. A quem ele se endereça. Lacan acrescenta. Então, a gente tem que ter uma noção disso, que cada um tem o seu jeitinho de falar, tá bom?